Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o culto no Galeão. Meu nome é Rosane e nós vamos hoje iniciar um momento de louvor, de adoração, de meditação na palavra e você está convidado a compartilhar conosco. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque tu és o nosso Deus, Deus fiel, verdadeiro, bondoso, aquele que nos anima, que nos alegra. E por isso nós queremos te agradecer pelas bênçãos da semana e te dizer que esse é o tempo que nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor receba toda a gratidão. Então, Senhor, esteja com aqueles que estão tentando fazer a conexão, que eles consigam chegar até esse lugar. Fica com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, que nós não venhamos a nos distrair, para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos os teus conselhos. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa gratidão, porque o Senhor nos enviou Jesus como Salvador. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos ler, neste momento, um texto bíblico para exaltar o nome do nosso Deus. E o nosso texto de exaltação está no livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, e invocai o seu nome. Fazei notórios seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ele está exaltando o Senhor e nós também exaltamos, porque o Senhor é aquele que nos corrige, e como é bom ser corrigido pelo Senhor, mas Ele também nos consola, o Senhor nos sustenta, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele nos dá a salvação, e Ele está conosco. Então, vamos exaltar mais e mais o nome desse Deus maravilhoso. Vamos ouvir um louvor. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor.
melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Para o seu louvor. Que bom que não há Deus maior do que o nosso Deus, né? Ele é maravilhoso. Vamos aproveitar para agradecer os feitos do Senhor na nossa vida nesse período de 15 dias que estivemos, né? No espaço de 15 dias entre um culto e outro. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por esse momento de oração, momento de reflexão da tua palavra, momento de intercessão, Senhor, pelo aeroporto e por tudo que é vinculado ao aeroporto internacional aqui e nacional também, né? O aeroporto, a base do Galeão ali, Senhor, que serve de aeroporto. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, os pedidos de oração, de agradecimento, em especial com relação a Regina, Senhor, esse óleo de alegria que desceu sobre a vida dela, a respeito da ida da sua amiga. Pai, eu estive perto e pude ver que isso se dá porque a tua filha, a todo instante, carregava semente, plantava e fazia ali o teu papel, Senhor, o papel que tu deixa ela, o ofício que tu deixa ela na vida dessa irmã, na vida, Senhor, da sua irmãzinha, Senhor, que se foi. Eu vi o cuidado com que Regina cuidou daquela mulher, Senhor, e a serviu em teu nome. Então, é por isso que esse óleo de alegria, que ela, aos seus olhos, não compreende, mas que tu é o Deus que tem alegrado ela, de ver, Senhor, uma flor que ela estava ali, Senhor, semeando também da tua palavra, ver sendo colhida. Então, Pai, que no nome de Jesus tu possa estar consolando o familiar, a todos, e que esse óleo de alegria continue transbordando sobre a vida de Regina e toda a sua família. Eu coloco diante de Ti, Senhor, essas duas coisas que eu apresentei, esses dois motivos que foi a minha cura ali no meu trabalho. Coisas espirituais aconteceram, coisas aconteceram no mundo espiritual, no momento em que eu consegui abraçá-lo e agradecê-lo, Senhor, e ele ficou tão constrangido, os olhos dele se encheu de lágrimas. Eu não sei também o que tu fez na vida dele, mas ele falou, olha, às vezes a gente faz umas coisas que não entende, né, Thaís? Mas que Deus olhe para nós. E ali eu vi, Senhor, que alguma coisa tu moveu também, não só no meu coração, mas no dele. E eu te agradeço por isso, por essa cura na minha alma. Te agradeço pelo livramento de hoje, Senhor, que tu livraste a minha casa, a minha família tu livraste. Muito obrigada. Coloco diante de Ti a saúde da Rosane, que é motivo para ela, Senhor, de muita alegria, motivo de
de agradecimento, porque tu tem a mantido de pé, tu tem a mantido com todas as faculdades mentais, psíquicas, tu tem guardado a tua filha, Senhor, e tem preparado ela para esse tempo específico. Eu vejo, Senhor, de fato, na vida de Rosane, Senhor, ela como uma flecha, anunciando, Senhor, a tua verdade, alcançando alvos, que tu possa estar usando ela com essa saúde que tu a tem dado, Senhor, para alcançar alvos teus, ó Pai, na terra, em nome de Jesus. Eu coloco também diante de ti a situação da tua filhinha Ivani, de agradecimento pela segunda dose, de agradecimento pelo teu cuidado, Senhor, com a saúde dela, a restauração da sua saúde, dessa alergia. Muito obrigada, meu Senhor. Eu te agradeço pela vida da nossa irmã Janete. Só tu sabes o que a tua filha quis esboçar ali, Senhor, de agradecimento, mas nós oramos, ó Pai, em agradecimento ao que a tua filha está pedindo nessa hora. Senhor, abençoa, continua guardando a tua filhinha. Muito obrigada pelo que tu já tem feito na vida de Janete, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ouvir a palavra da Ivani? Deus, nós queremos te agradecer, porque tu és o nosso Deus, tu tens cuidado agora desse momento em que nós vamos refletir sobre a palavra. Te pedimos, Senhor, que tu venhas dirigindo todo o pensamento, palavras, a nossa compreensão naquilo que o Senhor vai expressar através da Ivani. Que ela seja usada com unção, que ela seja usada, Senhor, com entendimento, para que alcancemos aquilo que tu desejas falar conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Tivemos aqui nossos momentos de agradecimento e é muito bom agradecer a Deus, porque as rotinas, os compromissos, as preocupações nos desafiam diariamente, quer seja no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa família, muitas vezes com notícias que nós nem imaginávamos que fôssemos receber. São surpresas que acontecem, né, a nível de amizades, a nível de saúde. Somos surpreendidos muitas vezes com notícias que nos tiram um pouco do eixo, né? Mas, apesar dessas notícias, desses acontecimentos, desses fatos que mexem com o nosso emocional, que mexem com a nossa estrutura física, nós precisamos seguir em frente. E temos que seguir em frente sem desanimar. Mas como podemos fazer isso? Como podemos seguir em frente diante de tantas, né, circunstâncias embaraçosas sem desanimar? Vamos ver o exemplo bíblico que está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Fala assim o texto. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Ele fala assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais e nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Olha que cenário interessante. Moisés foi aquele grande líder que recebeu a missão de Deus de tirar o povo hebreu do Egito, de libertá-los e conduzi-los a uma nova terra. Uma terra que Deus preparou para eles. Mas essa terra tinha os seus desafios, tinham pessoas que habitavam lá e que não estavam dispostas a ceder o seu espaço para um grupo de gente que ia chegando sem mais nem menos. Mas nesse momento, nessa história, o que está acontecendo? Moisés, o grande líder,
que já conduziu o povo até próximo já da entrada da terra, está com seus dias já contados. E não vai demorar muito, ele será recolhido pelo Senhor. Mas aquela população toda ainda não entrou na terra prometida, ainda não recebeu o presente de Deus. Então, Moisés, ele fala para aquelas pessoas, para aquele grupo inteiro, aquele conjunto de pessoas que saiu, mais de 3.000 pessoas, muito mais do que isso. Ele fala que eles não podem temer, que eles têm que se esforçar e ter ânimo. E apresenta a eles um novo líder que vai substituir Moisés, que se chama Josué. E fala para Josué a mesma coisa. Esforça-te e anima-te para que vocês possam entrar na terra. Mas ele fala que o Senhor estará com eles. Um desafio e tanto, né? Além de ter uma circunstância, uma terra estranha, que é um presente que Deus está dando, né? Mas para entrar nessa terra estranha, eles têm que se esforçar e se animar. E quando Moisés morre, não tem outra coisa a fazer. Esforça-te e tenha bom ânimo para conquistar o presente maravilhoso que Deus deixou. Bem, então, conosco, nós estamos diante de muitas circunstâncias parecidas. Nós temos que nos esforçar também. É difícil quando temos um problema de trabalho ou quando, por alguma razão, nós não temos uma renda, nós não temos dinheiro para as despesas diárias e, mesmo assim, ter que se esforçar e ter bom ânimo. Diante de uma perda de alguém querido, ter que se esforçar e ter bom ânimo é desafiador isso, né? Mas uma coisa importante, aquelas pessoas, elas tinham o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, ia adiante deles. Aquele Deus, o Deus Todo-Poderoso, era com eles. Não os deixou e nem os desamparou. E o que aconteceu? Eles conseguiram tomar posse de tudo que Deus havia prometido para eles. Hoje, nós também, diante de tantas circunstâncias que se apresentam, quer seja na área da saúde, muitas vezes estamos adoecidos, porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, e elas vêm. Quer seja na saúde, quer seja no trabalho, quer seja nas amizades, até no núcleo familiar também é muito comum termos as tribulações e os desentendimentos. Mas, como o próprio Jesus falou, que ele venceu o mundo. Jesus é o Deus vivo, que está conosco todos os dias. Assim como no passado, Deus estava presente com eles, não os desamparou, não os deixou, hoje também é conosco. Então, o que eu quero dizer para vocês e para mim é que, por mais que esteja a situação crítica, sofrida, com abalos, com dores, nós temos o Senhor passando conosco. Nós temos o Senhor que nos garante que não nos deixará e nem nos abandonará. Ele vai à nossa frente como ia no passado com aqueles homens. Ele está aguardando, ele está conosco, ele está nos sustentando. Por isso, nós temos que fazer a nossa parte, ter bom ânimo e nos esforçarmos, porque não estamos sozinhos nessa batalha. Não estamos lutando só contra os inimigos que se apresentam. E não estou falando de pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é uma luta espiritual. São inimigos invisíveis.
É como o coronavírus, que estamos lutando contra eles e ele não podemos nem ver esse inimigo, porque as nossas lutas, elas são vencidas pelo Deus em quem nós cremos. Que fique isso guardado no nosso coração. As lutas vêm, mas o Senhor é conosco. Então, vamos fazer como eles fizeram no passado. Vamos nos esforçar e ter bom ânimo, porque nós vamos conseguir a vitória, nós vamos conseguir o consolo do Senhor, nós vamos conseguir ter forças para caminhar a cada dia. E aí acontece, como já foi dito aqui nos agradecimentos, a pessoa agradeceu por ter sofrido uma perda de salário, mas que mudou a vida. Isso é o nosso Deus, é o Deus que transforma maldição em bênção. Então, que hoje você e eu não tenhamos medo do que vem pela frente, porque certamente o Senhor é conosco. E vamos continuar buscando o nosso Deus, para que cada vez tenhamos mais ânimo e forças para caminhar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Amado Deus e querido Pai, obrigada, Senhor, porque nós, igualmente aquele povo hebreu que estava para entrar na terra, nós também temos algo a conquistar. Nós temos a cada dia que buscar, que conhecer, que seguir a sua vontade e cumprir os seus mandamentos. A cada dia que nós conseguimos fazer isso, Senhor, é uma conquista para nós, porque nós sabemos que o Senhor é o único caminho que nós temos a seguir. Então, Senhor, ajuda-nos tão somente a termos bom ânimo para continuarmos na nossa caminhada até o dia em que estaremos diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos esforçarmos e olharmos para Ti o tempo todo, porque o Senhor, como está escrito na Tua palavra, nunca nos deixará. E temos visto isso, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor nos conforta, o Senhor nos consola, nos sustenta, o Senhor abre portas, o Senhor abre os nossos caminhos, o Senhor é aquele que vai à nossa frente e luta as nossas lutas por nós. Muito obrigada, Pai. Recebe o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar,
Glória a Deus, toda honra e glória ao Senhor. Vamos passar agora para a nossa segunda meditação com a capelã Rosane. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, a tua filha em tuas mãos e conduz, Senhor, a tua palavra, que ela seja bem ouvida por nós todos, bem assimilada, Senhor. Fala, continua, Senhor, falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todas, boa noite a todos. E essa semana, hoje, em particular, eu assisti uma notícia que creio que todos nós assistimos. Uma tempestade de areia na China. E nessa tempestade de areia, ela se levanta e invade a cidade, porque essa cidade está perto do deserto. Então, aquele vento trouxe toda a areia do deserto para dentro de uma cidade repentinamente. E a reportagem mostrava os guardas do trânsito estavam tentando ajudar os carros a saírem imediatamente, evadirem daquele local. Acredito que muita gente deve ter assistido essa reportagem hoje ainda várias vezes, em vários canais, elas passaram. Isso mostra exatamente o que acontece ali naquela cidade, pode acontecer na nossa vida, né? Repentinamente se levanta uma situação que parece inacreditável, mas ela invade, toma a gente, o nosso local, as nossas coisas, e mais ou menos isso aconteceu lá na cidade de Israel, no tempo de Jesus. Jesus está no final do seu ministério, no último ano, nos últimos momentos, e ele está indo para Jerusalém, ele será exaltado, ele será honrado por aquele mesmo povo que mais tarde vai crucificá-lo. Mas esse povo está animado com os milagres, com as coisas que Jesus está fazendo, tudo percorria a cidade, tudo que Jesus estava fazendo de bom. Por quê? Porque a cidade e aquele tempo, Israel estava subjugada aos romanos. Logo, até quem tinha algum dinheiro, quem tinha alguma posição, também enfraqueceu, porque tinha que tributar muito para o governo romano, para o Império Romano. Então, era um momento em que muitas pessoas ficaram desfavorecidas. Na cidade de Jericó, uma cidade que está no caminho para quem vai para Jerusalém, porque Jesus está indo com uma multidão para Jerusalém entrar e triunfar. E ele está indo nessa entrada triunfal, naquele momento, ele está indo exatamente na condição de quem cumpre a palavra de Deus. O livro de Zacarias, no capítulo 9, verso 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, que é Jerusalém. Exulta, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa é a profecia. Então, quem estava esperando um rei que viesse em carros e cavalos, essa pessoa não conhecia a profecia, não conhecia a palavra de Deus. Mas em Jericó, uma cidade que havia até escola de profetas há muitos anos atrás, porque Elias, inclusive, visitou essa cidade e a escola de profetas. Nesse lugar, deveria-se saber claramente que Jesus, o Messias, ele era da raiz de Davi, porque todo bom judeu praticante conhece, e também saberia que ele viria de forma humilde, mas ele entraria em triunfo. E Jesus estava assim, passando pelo caminho, indo em Jerusalém. E a Bíblia diz, ali no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso de 46 a 52, diz que no caminho existia ali um cego, o cego Bartimeu. E esse cego não é à toa que se chama Bartimeu. A Bíblia diz que é Bartimeu. Bartimeu em hebraico significa filho de Timeu. Bar é filho, Timeu significa homem honrado. Então, Bartimeu, ele era filho de um homem honrado. Mas veja a que ponto ele chegou. Ele está sentado no caminho com uma capa
e está na mendicância. Ele era um mendigo. Ele estava vivendo daquilo que era possível, porque ele era cego. E cego, numa situação dessa, é uma situação de desprestígio. Ele vive daquilo que as pessoas oferecem. Mas sabe onde ele está? Ele está à porta da cidade, ele está no caminho. E ele está no lugar certo, porque Jesus está passando. Como é importante nós sermos levados ao lugar certo, para que o Senhor nos atinja. E a Bíblia diz que qualquer lugar, Deus é onipresente, é o lugar certo, porque Deus é suficiente para nos ver e nos atingir. E esse homem estava literalmente no momento em que Jesus ia para a sua exaltação. Jesus teve momentos em que as pessoas o desafiaram, não o acreditaram, mas esse é um momento muito particular em que o povo está reconhecendo. Jesus podia se perder, não é? Com elogios, ele podia se perder entre situações de agrados, mas Jesus está fixo, ele tem a sua atenção muito clara na missão que Deus deu a ele. E ele sabe que em breve ele vai falecer. Nesse mesmo livro, um capítulo antes, uns versos antes, você vê Jesus instruindo seus discípulos, falando e se despedindo, avisando que ele morre, mas ele vai ressuscitar. Então, Jesus não se deslumbra com sucesso, com elogios, com reconhecimentos, porque Jesus ainda tem uma missão difícil. Ele será crucificado e abandonado. Mas enquanto ele está no momento auge, ele passando pelo caminho vê esse cego. E os olhos de Jesus são atentos o suficiente para, no meio da gritaria, do barulho, ele escutar o cego Bartimeu dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto bíblico diz que muita gente diz para ele ficar quieto, não é? Que ele não fizesse isso, ou seja, não desse atenção, mas Jesus insiste. A Bíblia diz que Jesus para. Olha que interessante. Jesus vinha caminhando bem, mas nada tira Jesus, nada tira Deus da sua prioridade, que é nos amar e nos socorrer. A prioridade de Deus na nossa vida é que nós tenhamos equilíbrio, que nós estejamos em posição de equilíbrio para percebê-lo, para honrá-lo, para testemunhar da sua bênção na nossa vida. Então, foi isso que ele fez. Ele para e ele dá atenção a Bartimeu. Como é que ele faz isso? Ele diz que trouxessem esse homem. E, imediatamente, aquela mesma multidão que dizia: não se preocupa mais com isso, deixa isso para lá, não grite, não grite. Aquela mesma multidão agora, ela precisa ir lá pegar e obedecer o que Jesus falou. Pegue Bartimeu e traga aqui. E alguém vai até lá e traz. Mas eles fazem um comentário: anima-te, levanta-te, o mestre quer te ver. E ele se levanta, e ele vai até Jesus. E quando ele vai, porque ele é cego, ele vai levado por alguém até Jesus, e Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Mas parecia uma pergunta tão óbvia, né? Por quê? Porque um cego diante de Jesus, que faz muitos milagres, parecia óbvio, até porque Jesus já tinha feito outros milagres com cegos. Mas Jesus para perguntar: o que queres que te faça? E esse cego responde. Mas até que ele saia do lugar e chegue para ter essa conversa com Jesus, o texto bíblico diz que ele saltou. Ele se levantou animadamente. Olha que interessante. Esse homem sem perspectiva, que está ali só mendigando, esse homem agora, ele, quando escuta que o mestre mandou vê-lo, ele está pronto para sair da sua situação e assumir a posição de quem vai estar próximo a Jesus, próximo ao Rei Jesus, ao Messias. E Jesus pergunta: o que queres que te faça? E ele diz rapidamente: mestre, que eu tenha visão, que eu enxergue. E aí Jesus diz: vai,
a tua fé te salvou. E logo, imediatamente, ele recupera a visão. E esse homem, imediatamente, vai pelo caminho. Mas o interessante é que Jesus o notou, e ele dizendo, mestre, tem misericórdia de mim. A frase dele de exaltação, no meio daquela multidão, foi ouvida. Mas também o pedido dele, individualmente, diante de Jesus, foi atendido. Que interessante. Um homem que podia estar reclamando, podia estar dizendo, tem uma multidão atrás dele e ninguém para aqui para me jogar a moedinha. Ele podia estar reclamando, porque a lei era muito clara. Pessoas, lá em Levítico 25 diz isso, pessoas que estão, se o teu irmão está numa posição desfavorecida, trate-o como um estrangeiro, trate-o como um forasteiro, ou seja, cuide, ampare. E se ele estava ali do lado de fora, no caminho, é porque do lado de dentro, essa posição não aconteceu. E mais, por que ele ainda estava nessa posição se a ordem bíblica, a ordem da palavra de Deus que o povo judeu segue, é de cuidar do desfavorecido, do decaído, diz uma versão bíblica de Levíticos 25. Mas Jesus dá a mão para ele, Jesus manda buscar, Jesus escuta a sua exaltação, a sua adoração e o seu reconhecimento. Esse cego, ele usou o termo correto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia adorar corretamente. Ele era um homem que era filho de um homem honrado, que estava na posição de desonra, ou seja, de humilhação. Mas ele conhecia bem a palavra e reconheceu. Veja, sem nenhuma visão, cego, ele reconheceu o momento exato em que Deus se apresenta, indo para Jerusalém no jumentinho, como diz a palavra. Ele reconheceu a palavra. E diante da palavra, ele se colocou diante da bênção. Como é importante nós adorarmos a Deus, porque Deus está nos observando. Como é importante nós adorarmos segundo a sua palavra, conhecermos a sua palavra, ainda que as pessoas não nos tratem como conhecendo a palavra. O importante é que se alguém te recusa, alguém não te atende, alguém não te socorre, olhe para Cristo, continue adorando a Deus, continue olhando para a palavra, porque Deus é fiel e justo para cumprir. E foi o que aconteceu. Jesus chegou ali não com uma tropa, com socorro para ele, com promessas de medicações. Jesus chegou com a solução. E a solução foi dada. E ele estava pronto para receber a solução. E se ele estivesse recusando? É mais um que está no meio aí desse barulho, essa multidão ainda me incomoda aqui, pode até me atropelar aqui. Ele não estava com a boca cheia da murmuração. Ele estava com a palavra certa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse a árvore genealógica de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é o Messias. Só se diz filho de Davi quem é o Messias. Ele está dizendo, eu sei que ele é ungido. E quem diz essa frase bem conhece o livro de Isaías, no capítulo 61. O todo judeu, e Jesus, inclusive, no templo, teve essa oportunidade de ler Isaías 61, e eu vou ler aqui o que diz essa palavra. Quando a gente está diante do filho de Davi, quando a gente tem a oportunidade de reconhecer o Messias, nós podemos ficar tranquilos, porque nós estamos diante desse texto que eu vou ler agora. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem
árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando sabemos quem é o Messias, sabemos também qual é a sua capacidade. Se Jesus é o Messias, é bom que você conheça qual é a capacidade de Jesus. E isso a palavra de Deus diz claramente, que o Espírito de Deus em Jesus na terra estava disponível para fazer. E a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, vivo está. Então, esse Espírito e essa capacidade, ela está disponível hoje, mas é a todo aquele que crer com o coração e que confessa Jesus como único Senhor e Salvador. Portanto, nós podemos ver que esse homem estava com o coração pronto. Esse homem reconheceu e ele confessou. Mas Jesus dá oportunidade a ele e pergunta: que queres que eu te faça? Ele se expressa. Então, pode parecer um pouco estranho você dizer assim, mas eu já falei isso para Deus, da minha necessidade. Eu já disse para Deus o que é que eu tenho necessidade. Mas Jesus tem paciência. Ele para tudo para nos ouvir. Então, mesmo que você esteja adorando ao Senhor, não perca o bom hábito e coloque diante de Deus a sua necessidade. Porque tem algumas pessoas que dizem, eu não vou incomodar a Deus. Não vou incomodar a Deus. Deus tem muita coisa para fazer. Só vou agradecer. Não. Agradeça, mas coloque-se diante de Deus, porque quem tem intimidade, quem é filho, ele não incomoda. Ele estabelece relação com Deus. Então, o Filho de Deus é assim. E a Bíblia diz que esse homem estava pronto, tão pronto, que ele recebe imediatamente. Mas a palavra de Deus também nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando esse homem se expressa diante de Deus, ele coloca com fé. Ele não pede uma moedinha, duas, o Senhor me leve junto com essa multidão só para eu ir e participar lá do evento, do momento da sua entrada em Jerusalém. Não. Ele sabe qual é a prioridade dele. A prioridade dele era tão grande que ele joga fora a sua capa. A capa é um elemento básico para aquela região, que também faz muito frio. Então, ele tinha uma capa, mas ele nem faz questão da sua capa. Ele agora não precisa mais da sua capa. Ele tem pressa. Sabe por quê? Porque ele podia não ter visão, mas a boca desse homem funcionava muito bem. Os pés também funcionavam muito bem. E agora ele tinha uma pessoa que poderia conduzi-lo a Jesus. E ele estava pronto para se entregar. Muitas vezes a gente fica entristecido porque perdeu alguma coisa, né? Porque teve falência de outras, porque não nos trataram como deveria. Não olhe para isso. Olhe para o que lhe resta, porque pelo que você tem, o talento que você tem, o interior que Deus deixou dentro de você, o dom, o talento, a habilidade que você tem. Por quê? Porque se Deus está, ele é Deus de multiplicação. A Bíblia diz que Jesus, em ocasião, diante de multidão necessitada, há poucos pães e poucos peixes. Foi o suficiente para Jesus multiplicar. Então, o que restou, o que você tem, não lamente o que você não tem. Agradeça pelo que tem, porque com a mão de Jesus, você será multiplicado. Esse homem só precisava estar diante de Deus, só precisava estar diante de Jesus, porque Jesus é Deus na terra. Então, nosso Deus hoje, ele deixou o seu Espírito Santo para nos guiar, para nos ajudar, para nos levar. E hoje Deus está falando com você. Está dizendo a você, anime-se, levante-se. Não importa se a multidão está passando e manda você calar. Jesus dá atenção a você e ele quer a objetividade para que você receba aquilo que é necessário. Mas ele também não é um doador de presentes, como o pessoal fala aí, né, do Papai Noel. Não, ele é Pai. Ele é aquele Senhor que sabe nos entregar aquilo que nos faz bem. Por isso ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, lá no livro de João, ele diz, no nome de Jesus será concedido. Então é preciso conhecer a vontade de Deus. Esse homem conhecia a palavra de Deus, ele reconheceu o exato momento em que a profecia se cumpria
E ele sabia exatamente que se estava cumprindo essa profecia, era o Messias e era filho da família de Davi, portanto, era o Messias, o Senhor Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o enviado. Será que nós sabemos exatamente aquilo que, nesse tempo, hoje, Deus está fazendo na nossa vida? Será que nós percebemos o que a palavra de Deus diz que está acontecendo hoje na minha vida, na sua e na do mundo? Será que nós sabemos exatamente como orar? Temos essa oportunidade quando lemos a palavra, quando abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo nos guie. E eu quero dar uma sugestão. Quando você orar, ore dizendo ao Senhor que Ele guie a sua mente a pedir aquilo que convém, aquilo que o Senhor quer fazer, porque Ele concederá aquilo que é segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é o testamento dEle. A vontade dEle é a palavra de Deus. Né? Tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ambos são a vontade dele, ambos completam a palavra de Deus. Então, eu quero orar por você e por todo aquele que hoje está nessa condição, não está percebendo, está vendo apenas a sua tempestade de areia, mas Deus está vendo cada grão de areia, nada passa desapercebido. E o nosso Deus, ele tem livramento, e o nosso Deus já deixou na nossa mão aquilo que nós podemos suportar, diz a palavra de Deus. E eu quero orar para que você perceba que você é um filho honrado, que pode ou não estar numa posição agradável, mas o Mestre, o nosso Deus, ele está escutando e ele quer te atender. Mas precisamos perceber e estar com a esperança que esse homem tinha. Esse cego tinha esperança ao ver, ao ouvir e a perceber o movimento. Que você não deixe essa esperança sair da sua frente, porque Deus é fiel e justo, e Ele honra a sua palavra. Mas será que nós somos filhos honrados? Será que nós estamos guardando a honra de Deus na nossa vida? Será que nós estamos honrando o nome de filho de Deus a cada dia? Será que a nossa boca está nos traindo? Ou será que a nossa visão está tão fechada que a gente não percebe com os ouvidos, com o coração cheio de esperança? Pois eu quero te dizer que Deus hoje quer avivar o seu coração. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar hoje a nossa vida, o nosso coração. Te pedir que, como esse cego, na nossa vida, saibamos dar prioridade, reconheçamos bem os momentos, as oportunidades que surgem na nossa vida, que o nosso coração esteja pronto para a oportunidade que o Senhor vai colocar na nossa frente, que nós saibamos, Senhor, ter a agilidade, a disposição e caminhar em direção ao teu chamado. Por isso, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, tudo aquilo que nós ainda temos e o que não temos, supre-nos, Senhor, como esse cego, cura-nos, Senhor, abre a nossa visão, a visão da criatividade, da esperança, da oportunidade, a visão de que o Senhor é Deus do impossível. E é isso que nós queremos te apresentar, Senhor. Olha para a nossa vida, olha para a nossa terra, olha para a nossa casa, Senhor. Faz o teu milagre, porque nós contamos com o Senhor única e exclusivamente. Senhor, que nós não fiquemos apegados a nada daquilo que hoje nos limita, mas que nós fiquemos apegados à tua palavra, em nome de Jesus, que nós fiquemos apegados a tudo que o Senhor diz. Ensina-nos, dá-nos gosto de ler as tuas promessas, as tuas profecias, e com o teu Espírito compreendê-la, para que a nossa esperança seja acesa. Assim nós oramos, e nós já te agradecemos, porque tu és o Deus que nos escuta, tu és o Deus que nos percebe, e que no meio de tantas vozes, com tantos clamores, corações tão sofridos, Senhor, o Senhor escuta qual é o nosso sofrimento. Quantas vezes a gente acha que o Senhor não vai nos ouvir porque tem tanta gente pior morrendo de Covid e uma coisa pequena não deve ser a prioridade, mas nós hoje nos colocamos diante de Ti tudo, desde as coisas grandes aos nossos olhos como as pequenas, porque o Senhor se interessa por tudo. O Senhor é o Deus que nos ama.
Então, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, quando nós não estamos na posição, nem com os pensamentos e nem com as palavras adequadas. E muito obrigado, Senhor, porque tu tens a fidelidade para nos levantar todos os dias. A tua luz, a tua visão, o teu entendimento nos faz caminhar. E é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Esse homem, o cego da história, ele se levantou, ele seguiu Jesus e foi em direção a Jerusalém e assistiu o espetáculo daquela profecia se cumprindo. Deus também quer que você usufrua e você seja testemunho da evidência do poder dele nessa terra. Deus abençoe você. Uma boa noite. Deus abençoe a cada um de nós. Já estamos chegando próximo ao nosso encerramento, mas antes de encerrarmos, vamos fazer aquele momento de pedidos de oração. Se você tem um pedido de oração para apresentar ao Senhor, você pode falar. Eu vou pedir para a Regina, à medida que os pedidos forem sendo colocados, tá, minha amada? Você depois apresentá-los em oração. Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, louvamos o teu nome e te bendizemos, Senhor. Eu quero falar, Senhor, nesta noite, tal como aquele cego disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tenha misericórdia dessas vidas que nós acabamos de anotar o nome, da Rose, do Paulo, da sua esposa, da Sara, Espírito de Deus. Apresentamos esses nomes diante de ti, Deus, clamando a ti, aquele Deus que é o nosso Messias, o nosso Salvador. Jesus, toca nessas vidas pelo poder que é no teu nome, Jesus. Cura a Rose, Senhor. Eu creio que é tua providência, Senhor, essa cirurgia ser suspensa. Deus, no nome de Deus, toca, Espírito Santo, na vida da Rose. Deus, e a livra de todo mal pelo poder que há no teu nome. Senhor, o Paulo também com a sua esposa, que estão entubados, que eles recebam, Senhor, toda uma atenção sua, Senhor, daqueles médicos, de toda aquela equipe que estão assistindo. Senhor, em nome de Jesus, que não haja negligência, mas haja, Senhor, ali uma verdadeira atenção para cada um deles, no nome do Senhor Jesus, e que eles possam estar reagindo, Senhor, ao tratamento. Espírito de Deus, a Sara, Senhor, que está se recuperando, Senhor, com essa sequela ali, Senhor, na sua face. Senhor, no nome de Jesus, toca na tua filha para a glória do teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, apresentamos a Sara, Jesus. O Senhor a conheces. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, o que ela está clamando dentro do seu coração. Senhor, desde já eu já repreendo a tristeza no coração da Sara, em nome do Senhor Jesus. E te peço, Senhor, a salvação, a libertação dela para a glória do teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, nós oramos porque nós cremos que o Senhor é o mesmo. E sabemos que tu é o Deus de milagre. Tu é um Deus, Senhor, poderoso na terra, Senhor. E nessa hora, Senhor, nós colocamos essas vidas nas tuas mãos. E estamos crendo, Senhor, que nós iremos receber boas notícias, Senhor. Senhor, tal como aquele cego que pôde te acompanhar e te ver a tua honra ali na cidade. Senhor, que nós também possamos glorificar e te honrar pela cura de cada uma dessas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Já estamos concluindo, nós vamos, então, orar pelo Galeão. Vou pedir Ivani para fazer essa oração específica pelos funcionários, pela área do aeroporto Galeão, que é um aeroporto aqui no Rio de Janeiro. É um aeroporto internacional. Amado Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu apresento a Ti o Aeroporto Internacional do Galeão, terminais 1 e 2. Assim como, Senhor, todos os profissionais que estão ali trabalhando, prestando serviço à população. Apresento a Ti também, Senhor,
as aeronaves que chegam e que saem, que elas tenham, Senhor, a manutenção correta, a manutenção sempre preventiva, que, Senhor, nada entre por essas aeronaves, nem saia por essas aeronaves coisas que não vêm de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, toma aquele lugar, livre, Senhor, dos atentados, das dissensões, das discussões, das brigas, Senhor, dos acidentes, seja o que for. Livra, Senhor, continua guardando aquelas pessoas, que eles não percam seus empregos, mas que continuem prestando um serviço de qualidade à população. Guarda também, Senhor, o bairro da Ilha do Governador, onde o aeroporto está localizado. Livra-o, Senhor, de todo mal. Guarda o pessoal lá do hotel também, no Terminal 1, que está um pouco mais afastado, com menos população. Em nome de Jesus, Senhor, toma o nosso país também, livra-nos, Pai, por misericórdia do Covid-19. Senhor, em nome de Jesus, continua dando-nos livramento, Pai, que as vacinas cheguem, que toda a população tenha a oportunidade de tomar a primeira e segunda dose. E que continuemos, Senhor, toca na mente da população brasileira, para que todos tenham a consciência de que é importante tomar os cuidados preventivos. Em nome de Jesus, obrigada por este momento de estarmos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos despedir? Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esse tempo aqui conosco, obrigada pela Tua palavra, pelos louvores, pelas orações. Nós te pedimos uma noite de descanso na Tua presença, que haja sono, que haja descanso. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando ao nosso coração enquanto dormimos, toma os nossos sonhos, livra-nos de pesadelos, livra-nos de sonos interrompidos, mas de um corpo descansado, Senhor, para aproveitarmos bem a noite. E aquele que vai entrar em plantão, que seja produtivo, que seja atento, que seja colaborador. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o grande amor de Deus, que a graça infinita de Jesus e a doce, eterna comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Amém, queridos. Até a próxima.